Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Hugo Souza e Rodrigo Garro voltam a treinar. Será que vão a campo? Calma que eu vou te contar. Diego Palacios pode ser titular contra o Água Santa? E será que Ramon Dias vai poupar pensando no clássico, no majestoso de domingo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. É nessa quarta, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, que o Corinthians encara o Água Santa, terceira rodada do Paulistão, depois de 2 vitórias consecutivas. 3 jogos até aqui, mas no domingo tem o clássico majestoso contra o São Paulo no Morumbis. O primeiro grande embate, grande desafio para a gente entender. O Corinthians vai começar 2025 do jeito que terminou 2024, batendo em todo mundo, ganhando de todo mundo em nível brasileiro aqui, né? No Campeonato Brasileiro foram 9 vitórias consecutivas, tanto que o time acabou chegando na Libertadores por conta disso, porque aí será um grande teste. E eu imagino que o Ramon Dias deva estar preparando fisicamente, tecnicamente, mentalmente a equipe para esse jogo. Vocês imaginem se o Corinthians ganha do São Paulo em pleno Morumbis. Isso faz uma diferença significativa em termos de confiança para o trabalho, para o Corinthians entender que é realmente um candidato ou até mesmo um favorito à disputa do título paulista. Claro que uma derrota não vai gerar uma crise, não é isso que eu estou dizendo, até porque, do outro lado, está um adversário que também acabou enfrentando bons testes, né, nesse começo de ano, jogou contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, né, na Florida Cup, na FC Series, mesmo que em amistosos, né, num torneio preparatório, ainda assim, embates mais difíceis, digamos assim, né, do que o Corinthians vem enfrentando, né? O Corinthians pegou o Bragantino, mas o Bragantino realmente terminou o ano muito mal, começou o ano muito mal. Depois o Corinthians pegou o Velo Clube, venceu, não com tanta dificuldade como sugere o placar, né? Poderia até ter vencido por mais de 2-1, mas venceu, foram 2 vitórias seguidas. E o São Paulo acabou de estrear no Paulista empatando, mas numa maratona aí com jogadores envolvidos na Copinha, na própria FC Series e também no Paulistão. Enfim, esse embate aí promete. Será que o São Paulo está mais rodado, treinado do que o Corinthians? Não acredito. Acho que de maneiras diferentes os dois se testaram e é óbvio que esse é o primeiro grande teste dos dois na temporada. Para esse jogo contra o Água Santa, eu falei até que no jogo passado o Corinthians ia mais reforçado e foi. O Yuri Alberto começou, o André Ramalho também, o Memphis entrou no segundo tempo, o Coronado foi titular. Nesse jogo contra o Água Santa, eu acho que o Ramon volta a dar uma mesclada, para justamente não dar uma sequência, né, de 2, 3 jogos para alguns titulares, pensando nessa partida diante do São Paulo. O que eu quero dizer? Eu acho que o Corinthians, pelo elenco que formou, tem condições de vencer a partida, mesmo se não colocar sua força máxima. O Hugo Souza está recuperado de uma amidalite e voltou a treinar. Se ele voltou a treinar agora, é óbvio que ele não vai jogar essa partida diante do Água Santa. Claro que o Hugo vinha trabalhando, se preparando, e por uma questão ocasional acabou saindo dos treinamentos, mas ele está sendo preparado justamente para esse clássico de domingo. E eu acho interessante também dar uma sequência para o Matheus Donelli, que está passando uma segurança, pelo menos nesse começo de ano. O Rodrigo Garro, a gente sabe, né? Ele teve aquele problema pessoal na Argentina, também um problema no joelho, né, detectado já no ano passado e que eles decidiram dar uma preservada por todo o contexto nesse começo de ano. Ele voltou a campo, acompanhado por fisioterapeutas, né, depois desse probleminha no joelho, e o Garro não vai estar à disposição ainda no clássico de domingo, mais para frente, né, talvez no derby. 6 de fevereiro, anotem essa data, ou um pouco antes, né, para ele já pegar ritmo, e aí no dia 6, no derby, eu imagino que o Rodrigo Garro já esteja à disposição, porque ele é o principal jogador do time, né, ou um dos, né, eu fico até na dúvida quando eu falo isso, o Ramon chegou a usar essa expressão, mas pô, tem o Memphis, tem o Yuri, mas o Garro é o cara, né, tem sido o cara do time desde o ano passado. Por isso, pelo Garro não jogar no domingo, e eu achar que Igor Coronado fará essa função como fez brilhantemente diante do Velo Clube, que eu acho que o Coronado não joga contra o Água Santa. Eu acho que o Coronado estará preservado para domingo. Pode ganhar até alguns minutos no segundo tempo, mas eu acho que ele não começa com o Coronado. É um palpite, não é uma informação, é apenas uma leitura diante do que eu estou acompanhando aí dessa rodagem, desse rodízio que está fazendo o Ramon Dias nesse começo de ano. Que mais? O Diego Palacios tem uma informação de que ele pode ganhar alguns minutos. Pode ser que ele comece? Pode.
mas eu acho que a tendência é que ele entre no segundo tempo. Ele foi relacionado para os 2 primeiros jogos, ficou no banco de reservas do Hugo. O Matheus Bidu também chegou o Matheus Bidu foi titular, né, inclusive, no jogo contra o Velo Clube, e o Diego Palacio estava no banco de reservas. Então, assim, eu acho que ele pode ganhar alguns minutos e vai ser importante a gente ver o Palacios para saber que jogador o Corinthians contratou em janeiro do ano passado, em que ele jogou apenas alguns minutos, se lesionou e não conseguiu mais jogar o restante da temporada. O equatoriano, que estava nos Estados Unidos, que já fez parte da seleção do seu país, que o Corinthians contratou para ser o titular da lateral esquerda, e de repente o Matheus Bidu tomou conta da posição. Então, Palacios tem uma possibilidade de jogar alguns minutinhos contra o Água Santa, e vai ser muito bacana a gente poder ver isso. Vamos tentar montar esse time aqui. Donelli no gol, o Léo Maná na direita, pensando em preservações aí, né, para o fim de semana. Acho que o João Pedro e o Kaká, tem que ver se o Gustavo Henrique já está à disposição, porque aí daqui a pouco ele ganha uma minutagem, né? Já que ele não jogou ainda, já jogaram o Kaká, o André Ramalho e o João Pedro, de repente o Gustavo Henrique possa ganhar alguma minutagem. Se não, João Pedro e Kaká com o Hugo na esquerda. Matheus Bidu, deixa pro clássico. Hugo na esquerda. Mesmo time aí, né? Mesmo começo de time do Bragantino. No meio de campo, José Martínez e Alex Santana, como volantes, né? Mais o Charles ali para fazer aquela trinca que o Ramon gosta muito, né? Com Ranieri, Bidon e Carrilho normalmente. Tá para fazer Martínez, Alex Santana e Charles. Thales Magno, Romero e Pedro Raul. Eu tenho a impressão que será esse time. É óbvio, é apenas um palpite diante das leituras, né, que estou fazendo com o trabalho do Ramon nesse começo de temporada. Não tem como, gente, você jogar contra o Água Santa nessa sequência, depois de 9 dias de pré-temporada, 10 dias de pré-temporada, você tem já uma sequência de jogos de 3 em 3 dias e você pensar que eles não estão olhando para o clássico de domingo contra o São Paulo. Estão. E por isso, esse jogo contra o Água Santa, ele tem um planejamento prévio, ele já tem um olhar para o domingo. Inevitável. O Corinthians já tem 2 vitórias, vai jogar em casa diante do seu torcedor contra o Água Santa, que é um time mais fragilizado. Então, com o elenco que o Corinthians tem, dá para vencer bem, e dá para deixar alguns titulares mais quentes aí para o banco, para de repente no segundo tempo, se alguma coisa se complicar, você tem ali um Yuri Alberto, você tem um André Ramalho, você tem um Coronado, você tem alguns jogadores ali para fazer uma diferença. Olha que elenco bacana que o Corinthians está para poder fazer todas essas mudanças, né, mexidas, seja durante os jogos ou seja de um jogo para o outro. Tá bacana de ver. Mas eu não sabia se ele ia ser relacionado ou se ele ia para o jogo. Por isso que eu falo, né, se assistiu o blend de informações, então não vou ver o Café da Fiel ao vivo. Venha para o Café da Fiel ao vivo, porque sempre tem uma atualização, sempre tem uma novidade. Qual é a novidade agora para vocês, tá? O Hugo Souza treinou ontem e hoje, né, no campo, pela primeira vez, tá? Treinou ontem, na pré-temporada, treinou hoje, mas não volta amanhã, vai ser preservado ainda, não volta contra o Água Santa, o Donelli vai ser o goleiro titular e o Cadu continua no banco de reservas. E o Corinthians vai entrar em campo amanhã com o time reserva, visando, claro, né, o majestoso, o clássico contra o São Paulo. Aí você deve estar se perguntando, Samir, por que o Hugo não está jogando, né? Já até o Memphis já jogou. Primeira semana do Hugo foi se recuperando algumas dores na canela, tá? Na perna. A segunda semana, o Hugo teve uma amidalite forte, né? Sofreu de amidalite e, inclusive, né, não foi para o jogo contra o Velo Clube. Então, isso impediu o Hugo de fazer uma preparação melhor, né? Um treino físico melhor com bola, né? Participar de um treino tático. Então, o Hugo participou pouco. Por conta disso, tá? Né? O técnico Ramon Dias vai novamente poupar o Hugo e manter o Matheus Donelli como titular. O Hugo Souza deve voltar a defender o Corinthians no clássico contra o São Paulo, tá? Então, informação aí mais do que exclusiva, tá? Para vocês, essa informação aí
né, do goleiro Hugo, que eu acho, né, bem interessante, né, uma informação importantíssima, tá? Importantíssima para vocês aí, né, passando aí, né, uma informação valiosa, né, para vocês ficarem sabendo aí, em relação ao goleiro Hugo Souza, tá? Goleiro Hugo Souza, que não vai voltar ao gol do Corinthians. Corinthians com time reserva. Qual seria esse time reserva, então, do Corinthians para amanhã? Sobre futebol, Hugo Souza, informação exclusiva do canal Café do Setorista, tá? Hugo Souza não volta contra o Água Santa, tá? Hugo Souza não volta contra o Água Santa. Já dei essa informação. Qual deve ser o time do Corinthians, então? Donelli no gol. Vamos montar juntos esse time? Na lateral direita, Léo Maná, já que eu tenho informação também que ele vai com time reserva amanhã, tá? Então vamos lá. Hugo Souza não joga, então joga Donelli, Léo Maná. Aí eu acredito que joga o João Pedro Choca, tá? Deveríamos ver como é que tá o Félix Torres, né? Se está recuperado ou não. Mas aí eu acho que o Kaká jogou domingo, jogou a outra. Eu acho que pode até pintar um Félix Torres, se ele tiver recuperado, né, nesse jogo aí contra o Água Santa. E na lateral esquerda, tá? E na lateral esquerda, a gente vai ter o Hugo ou o Diego Palacios. Eu tô louco para ver o Palacios jogar, tá? Eu tô louco para ver o Palacios jogar. O Márcio Leite, eu não acredito em Choca e André Ramalho, porque eu recebi uma informação aqui que ele vai com o time reserva, tá? Que ele vai com o time reserva. Então esquece André Ramalho, porque é um zagueiro que precisa de descanso, tá? Então vamos lá, linha de 4 do Corinthians. No gol, Matheus Doneri, aí vem a linha de 4. Lateral direita, Léo Maná. Maná, faz um jogo bom, Maná. Entendeu? Alimenta esse povo no deserto. Hein? Maná. Maná. Tu renovaste. Ganhaste muitos e muitos anos. Um salário bom. Graças a Deus. Mas estreia, Maná. Quem sabe amanhã, né? Quem sabe amanhã seja a estreia do Maná. O João Pedro Choca, que não compromete. Félix Torres ou Kaká. E na lateral esquerda, o Hugo. No meio campo, vamos lá. 3 volantes. Eu vou colocar o Alex Santana na frente da zaga, porque foi assim que o time reserva se saiu melhor. Lembra que contra o Red Bull Bragantino, o time reserva começou com José Martínez de primeiro volante, o Alex Santana do lado esquerdo e o Charles do lado direito. Aí, depois que a gente tomou o gol, houve uma inversão ali de posicionamento, né, de posições. O José Martínez sai da volância e vai para o lado direito, o Alex Santana sai da esquerda e vai para o meio, o Charles da direita vai para a esquerda e depois o Rian entra no lugar. Então, eu escalaria o Corinthians assim amanhã já, né? O José Martínez na direita, ele fez um bom jogo contra o Red Bull na direita. Eu colocaria o Alex Santana centralizado, né, de primeiro volante. E na esquerda, eu colocaria o Rian ou o Charles, tá? Essa para mim esse seria os 3, né? E aí vamos para o setor ofensivo, os 3 atacantes. Eu vou falar um negócio aqui, mas parece um absurdo, mas eu vou falar. Eu entraria com Pedro Raul de titular. Pedro Raul e Thales, Romero na armação. Esse, para mim, é o time reserva do Corinthians, tá? Por que o Romero de meia? Porque o Romero
foi bem de meia contra o Red Bull Bragantino no segundo tempo, quando ele passa a jogar nessa função. Na frente, Thales e Pedro Raul. Por que o Pedro Raul? Porque o Pedro Raul meteu um gol contra o Red Bull Bragantino e é a hora de você ressuscitar o cara. Porque se não acontece, igual aconteceu com o Coronado na temporada passada. O Coronado brilhou contra o Fortaleza, brilhou nos jogos da Sul-Americana, mas nunca tinha chance. E aí você acaba desmotivando um jogador. Então aproveita que o Pedro Raul meteu-lhe a testa lá e marcou um gol na primeira rodada, dá mais uma chance para ele, porque se ele marcar o segundo gol, a recuperação dele vai evoluindo. E aí você tem... e duas coisas boas podem acontecer. Você pode ganhar uma boa opção para o segundo tempo, para o fim dos jogos ali, quando tiver apertado, precisar de um cara no cabeceio confiante, ou você pode valorizar o seu jogador que estava esquecido para um empréstimo ou uma venda. Ô, meu irmão, é ou não é? Pedro Raul neles, velho. Entendeu? O Xande falou, Pedro Raul tá doido, gordinho. Não, eu criei uma tese aqui, velho. Eu criei uma tese. Porque se não entrar com o Pedro Raul, vai entrar com o Hector. Quem merece hoje ser titular do time reserva? Olha que loucura, né? Quem merece ser titular do time reserva? Quem merece? Quem? Pedro Raul. Pedro Raul. Ele meteu o gol, o Hector não. Muito tem se falado. Salve, fiel, salve nação corintiana, continuando falando do Corinthians hoje com vocês. Corinthians que entra em campo hoje à noite, 7h30 da noite, na Neoquímica Arena, contra o Água Santa, time da região aí do ABC. E a novidade para o jogo de hoje seria a presença aí, quem sabe, do Diego Palacios. Pode voltar hoje, ele que jogou o ano passado apenas 15 minutos de uma partida, né, e se machucou e está voltando agora. Ele sofreu aí o entorse no joelho e acabou deixando o Corinthians na mão aí praticamente toda a temporada de 2024. Mas agora ele já está recuperado, já participou dos treinamentos, vem treinando bem e o Ramon Dias pode utilizá-lo nessa noite desta quarta-feira contra a equipe do Água Santa. O Corinthians joga hoje para manter aí a invencibilidade. São 2 partidas, 2 vitórias. Hoje pode rolar a 3ª vitória consecutiva. E lembrando que domingo tem o clássico contra o São Paulo lá no Morumbi, né? E Morumbi, para quem não sabe, deu esse título de Morumbi porque a gente nunca come só um, né? A gente tem que sempre... o bis acaba sempre acabando, então por isso que eles colocaram esse nome aí no estádio do São Paulo. Que você acha aí? Quem deve ser o titular na noite desta quarta-feira? Deixa a sua opinião, o seu comentário, o que você acha sobre isso, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!